Bom, gente, nosso cardiologista oficial, Dr. João Lucas, está aqui e nós vamos falar de um assunto que está bombando aí nas redes sociais, que é um possível medicamento, Dr. João Lucas, que está tendo eficácia aí de 94% com a cura do coronavírus. Não sei como que é o medicamento, a gente também não vai poder falar, porque senão às vezes esgotam nas farmácias, mas eu quero saber qual que é. Essa pesquisa tem fundamento, parece que teve uma pesquisa de 30 dias e é feita aqui no Brasil. Eu queria que você falasse para nós um pouquinho. Seja bem-vindo. Obrigado, olá a todos, né? Bom estar aqui de novo, né, Dani? E infelizmente, né, Daniela, nós estamos aí vivendo aí 3 meses de pandemia, né, do coronavírus. É um novo vírus que veio da China e está contaminando aí pacientes em vários países. E infelizmente o Brasil vem aumentando o número de pacientes com o coronavírus. E até hoje nós não chegamos a uma cura, né, a um remédio que possa, às vezes, não curar, porque quando a gente fala de infecção por vírus, infelizmente tem um tempo mesmo que o organismo precisa para recuperar, para ele mesmo eliminar o vírus. Mas tem algumas medicações que poderiam ajudar, diminuir, por exemplo, a quantidade de vírus, ou evitar que ele entre na célula, ou evitar que ele cause tanta inflamação. Então já foram propostos vários medicamentos, né? A hidroxicloroquina, né? E agora vários antivirais que têm sido testados. E agora o nosso ministro, né, da Ciência e Tecnologia sugeriu que outra medicação que fez um bom papel no laboratório, dentro de vidros, né, que ele eventualmente dentro de um vidro, ele foi eficaz no combate ao vírus. Agora precisamos de estudos para saber se essas medicações que funcionam in vitro, que a gente chama, funcionam dentro do organismo da pessoa, né? E até hoje, infelizmente, não tem nenhuma evidência de que isso seja verdade. Mas pode dizer que tem uma luz no final desse túnel ou o senhor é meio cético? Isso, aí são essas medicações que estão sendo estudadas, né? Algumas medicações que a gente usa para outras finalidades, por exemplo, a hidroxicloroquina é usada no tratamento como um anti-inflamatório no tratamento de algumas doenças, como lúpus, artrite reumatoide. E algumas pessoas falam que esse efeito anti-inflamatório, e além desse efeito, ele possa ter também um efeito antiviral que possa beneficiar os pacientes com Covid. E agora essas medicações que estão sendo propostas pelo ministro são vermífugos, né? Medicações que são usadas para tratamento de verme, mas que têm uma certa ação. Quando você olha dentro de um vidro, dentro do laboratório, esses vermífugos tiveram uma ação contra o vírus. Será que isso vai funcionar dentro do organismo da pessoa? Então ainda é uma dúvida, não tem nada provado em relação a isso e precisam ser feitas pesquisas científicas sérias, né? Como que faz isso, Daniela? A gente pega e vamos dar esse vermífugo então para 300 pessoas. Sim. E não dá para 300. E vamos ver quais as pessoas, qual grupo que vai evoluir melhor. Quais são os efeitos colaterais, né? Os vermífugos costumam dar náusea, vômito, diarreia, né? E será que vai ter um benefício quem tomar em relação aos sintomas da gripe provocada pelo coronavírus? Então, é só o tempo que vai dizer. Então, quer dizer que é um vermífugo, né? É um medicamento que a gente nunca imaginava, né? No combate a uma doença respiratória, vamos dizer assim. Mas a gente, num vírus novo, como é o coronavírus, a gente tem que tentar. Eu sou a favor de tentar. O que você acha? Você também é a favor? Por exemplo, se é possível, se existe um caminho ali, a gente pode trilhar ele, doutor João Lucas? Isso, aí tem 2 jeitos, né, que a gente pode fazer. Um jeito seria o jeito mais sério, quando você tem o tempo de esperar, né? Quando você tem a possibilidade de esperar. Vamos falar uma doença que é crônica, um diabetes, hipertensão, o infarto, quer dizer, são doenças que a gente precisa dar remédios para prevenir ao longo de muitos meses, muitos anos. Então a maneira melhor é você fazer um estudo bem controlado. Quando você tem uma situação assim, onde as pessoas estão indo para as UTIs, precisando de respiradores, nós não temos vaga para todo mundo, nós precisamos dar um outro jeito de tentar achar uma saída,
é uma maneira de tentar introduzir um remédio, mas você que tem que estar em casa tem que saber que pode ser uma falsa esperança, né? A gente ainda não tem certeza que essas medicações funcionam. Pode ser que você vá tomar uma medicação que vai ter efeitos colaterais e não vai fazer diferença nenhuma para você. E também ela funciona assim, se a pessoa estiver realmente doente, porque às vezes a pessoa está assistindo em casa, não vou lá na farmácia, vou comprar vermífugo. Não pode também, né? Que igual fizeram com a cloroquina, né? Que pegaram o remédio do pessoal que usa para lúpus e simplesmente esgotaram na farmácia, né, doutor João Lucas? Isso. Então o ideal, né, é fazer uma pesquisa, né, clínica, pegando um grupo de pessoas e dando esse vermífugo, né, ou essa medicação que quer ser testada, e um outro grupo que não vai usar. Essa pesquisa foi feita, você sabe em qual local que foi feita aqui no Brasil? Ainda não foi feita essa pesquisa, né, Daniela? O que foi divulgado e às vezes está sendo mal interpretado é que existem estudos de laboratório onde dentro de uma plaquinha de vidro você jogava o remédio ali e ele dificultava a progressão do vírus, né? A replicação então não do foi vírus. feita uma pesquisa em ser humano. Isso. Agora saber se isso vai no ser humano realmente dificultar a entrada do vírus para dentro da célula e fazer com que ela se multiplique dentro da célula humana é uma incógnita ainda, nós não temos essa resposta. Para a gente encerrar e entender, o que é essa entrada do vírus? Explica para as pessoas, quando o paciente fica muito grave, o vírus entra para dentro da célula e aí ele precisa de um socorro mais imediato? Só para a gente entender. Aí, na verdade, né, o que acontece? Qual que é o problema? Quando você entra em contato com o vírus, né, então o vírus entrou para dentro da sua mucosa oral ou nasal, às vezes entra uma carga pequena de vírus, né? Pode ser que entre uma carga. Vamos falar que entrou centenas de vírus. Sim. E dentro do seu organismo ele vai se transformar em milhões de vírus, bilhões. Então como que ele faz isso? Ele entra para dentro das células do nosso organismo e usa o material que a célula tinha para sobreviver, ele usa tanto aquelas proteínas que acaba matando a célula. E às vezes entra um grupo de vírus para dentro de uma célula e saem muito mais vírus, porque eles utilizam o material da célula para se replicar. Então isso leva a uma inflamação importante por destruição mesmo de várias células. E tem outros processos envolvidos também com a dificuldade, ele retira o íon ferro das hemácias, né, da hemoglobina, então isso dificulta o carregamento de oxigênio. E o depósito de ferro também causa mais inflamação. Então, quer dizer, a entrada do vírus destrói células que levam à inflamação e o jeito com que ele entra e modifica a estrutura de algumas células também prejudica muito nesse sentido de inflamação. E ele tem, no caso do coronavírus, tem preferencialmente a parte respiratória, nossa? Ele tem? Não, infelizmente, né, como ele entra geralmente pelo trato respiratório, ele acomete inicialmente mais o trato respiratório. Mas ele também pode acometer fígado, pode acometer os rins, pode acometer o coração, levando a uma situação parecida com um infarto, que é quando você tem uma inflamação muito grave no coração. Então é um vírus que acomete preferencialmente o trato respiratório, mas ele também pega as células de defesa do organismo, pega as células que transportam oxigênio, que são os glóbulos vermelhos, e causa destruição dessas células. Até as células de coagulação podem sofrer com a entrada do vírus. Então o sistema hematológico também é muito acometido. Assim como o coração tem, em alguns pacientes, sofrido lesões graves. Eu vi também uma matéria falando sobre isso, que os cardíacos estão tendo mais problemas em relação ao coronavírus. Isso, então os grupos de risco, né, Daniela, são as pessoas que têm mais de 60 anos e aquelas pessoas que têm algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças do coração, do pulmão, dos rins, do fígado, doenças autoimunes como lúpus eritematoso sistêmico. Então todas as doenças que o organismo já se agride e já tem uma atividade inflamatória mais aumentada, essas doenças também precipitam episódios pior da Covid-19. Doutor João Lucas, muito obrigada, mas estamos agora, nesse mês de final de abril, começando maio. Na sua opinião, o que devemos fazer agora? O que devemos pensar agora sobre o coronavírus e as nossas próximas semanas? Infelizmente, Daniela, nós estamos ainda na ascensão da curva
Então mais gente, né, hoje aí 16 de abril, mais gente vai ficar doente nas próximas semanas, agora no final de abril, maio, junho, e a gente deve ter a diminuição dos casos só daqui 1 ou 2 meses, né? Então redobrar a atenção nos cuidados agora, muita higiene das mãos, higiene respiratória, procurar se hidratar bem, se alimentar bem, repousar, meditar, ficar tranquilo, tá? Lembrar que o vírus leva a uma síndrome gripal comum para 80% das pessoas. Então, de cada 100, talvez 15 pessoas vão sofrer um pouco mais do que a gente já sofre numa outra gripe, né? Então, ficar atento, principalmente, Daniela, entre o 4º e o 7º dia de sintomas. Bom saber disso. Então essa é a fase que você tem que ficar mais alerta. E febre alta? Esse é um dos sintomas maiores. Quais são os sintomas que você tem que se preocupar? Ótimo. Então nós todos já tivemos uma gripe, sabemos como que é que comporta, né? É tosse seca, coriza, dor de garganta, dor no corpo, fraqueza, pode ter náusea, vômito, diarreia, febre, né? A pessoa pode perder o olfato, pode perder o paladar. Então esses são sintomas comuns. Se a pessoa tiver um quadro desse e dali 4, 5 dias ela estiver ficando melhor, tranquilo, você vai estar entre aquela maioria das pessoas que vai super bem, que fica com uma síndrome gripal. Quando que a gente tem que preocupar? 15% das pessoas, ou seja, a minoria, entre o 4º e o 7º dia vai começar a piorar. A pessoa vai começar a ter febre alta, uma febre mais que 38 graus, que não melhora quando você toma uma Novalgina, um Tilenol, ou um banho morno. A febre vai ficar recorrente, né? Vai e volta toda hora, tá 1, 2 dias com febre. Isso é um sinal de alerta. Se a pessoa tiver com crise de tosse e a tosse não estiver melhorando, então em 10 minutos ela tem 2, 3 crises de tosse. Então essa pessoa também tem que ficar mais esperta. E o terceiro é a falta de ar, não uma sensação, parece que não está enchendo meu peito. Não, é falta de ar mesmo, a pessoa está com a respiração aumentada, né, a frequência respiratória aumentada. Esses são os 3 sinais principais. Então se você estiver experimentando um desses 3 sinais, aí você deve procurar o médico para fazer uma avaliação. Mas sobretudo também controlar a sua emoção, né? Isso, então lembrar que infelizmente, né, esse estado de ansiedade que nós estamos, eu vou pegar o vírus, não vou pegar? E o medo, o pavor. E pior, né, Daniela, eu vou perder meu emprego, não vou ter minha renda, não vou, minha empresa, como é que vai ficar? Isso, eu não posso ver minha família, eu não posso viajar. Eu não posso ver meu pai, minha mãe, que às vezes são idosos. Isso tudo leva a sinais e sintomas de ansiedade que podem fazer com que o sistema imunológico fique deprimido e você predispõe a pegar mais infecções, inclusive o próprio coronavírus. Então é controlar um pouquinho e entender que nós vamos vencer isso, né? Final de tudo, João Lucas, fala para nós, doutor João Lucas, nós vamos vencer, não vamos? Isso, então lembrar que é uma síndrome gripal que vai acometer de maneira mais importante algumas pessoas, mas a maioria de nós vamos estar tranquilo aí no final do ano, podemos fazer mais celebrações, mais comemorações com os amigos e com a família. E é isso aí, gente. Um grande abraço. Vamos deixar o trabalho dele. E muito obrigada, Dr. João Lucas, por mais essa entrevista. E a gente vai continuar aí no canal fazendo qualquer dúvida que você tiver, vai deixando aí que a gente vai explicando para vocês, né, Dr. João Lucas? Isso. Um abraço a todos e vamos ficar tranquilo que nós vamos vencer essa todos juntos. Vamos sim, com toda certeza. Já vencemos ela. Aí, João Lucas, eu vou pular no Face pra nós, viu? Então, tá. Você pô. O que é isso esse programa? 1% das pessoas, ou seja, a minoria, entre o 4º e o 7º dia vai começar a piorar. A pessoa vai começar a ter febre alta, uma febre mais que 38 graus, que não melhora quando você toma uma Novalgina, um Tilenol, ou um banho morno. A febre vai ficar recorrente, né? Vai e volta toda hora, tá 1, 2 dias com febre. Isso é um sinal de alerta. Se a pessoa tiver com crise de tosse e a tosse não estiver melhorando, então em 10 minutos ela tem 2, 3 crises de tosse. Então essa pessoa também tem que ficar mais esperta. E o terceiro é a falta de ar, não uma sensação,
Ah, parece que não está enchendo meu peito. Não, é falta de ar mesmo. A pessoa está com a respiração aumentada, né? A frequência respiratória aumentada. Esses são os 3 sinais principais. Então, se você estiver experimentando um desses 3 sinais, aí você deve procurar o médico para fazer uma avaliação. Mas, sobretudo, também controlar sua emoção, né? Isso, então lembrar que, infelizmente, né, esse estado de ansiedade que nós estamos, eu vou pegar o vírus, não vou pegar. Ah, e o medo, o pavor. E pior, né, Daniela? Eu vou perder meu emprego, não vou, eu vou ter minha renda, não vou, minha empresa, como é que vai ficar? Isso, eu não posso ver minha família, eu não posso viajar. Eu não posso ver meu pai, minha mãe, que às vezes são idosos. Isso tudo leva a sinais e sintomas de ansiedade que podem fazer com que o sistema imunológico fique deprimido e você predispõe a pegar mais infecções, inclusive o próprio coronavírus. Então, é controlar um pouquinho e entender que nós vamos vencer isso, né? Final de tudo, João Lucas, fala pra nós, doutor João Lucas, nós vamos vencer, não vamos? Isso, então lembrar que é uma síndrome gripal que vai acometer de maneira mais importante algumas pessoas, mas a maioria de nós vamos estar tranquilo aí no final do ano, podemos fazer mais celebrações, mais comemorações com os amigos e com a família. E é isso aí, gente. Um grande abraço. Vamos deixar o trabalho dele. E muito obrigada, Dr. João Lucas, por mais essa entrevista. E a gente vai continuar aí no canal fazendo qualquer dúvida que você tiver, vai deixando aí que a gente vai explicando para vocês, né, Dr. João Lucas? Isso. Um abraço a todos e vamos ficar tranquilo que nós vamos vencer essa todos juntos. Vamos sim, com toda certeza. Já vencemos ela. Aí, João Lucas, eu vou pular no Face pra não, viu? Então, tá. Você pô. O que é isso, esse barulhão? 1% das pessoas, ou seja, a minoria, entre o 4º e o 7º dia vai começar a piorar. A pessoa vai começar a ter febre alta, uma febre mais que 38 graus, que não melhora quando você toma uma Novalgina, um Tilenol, ou um banho morno. A febre vai ficar recorrente, né? Vai e volta toda hora, tá 2 dias com febre. Isso é um sinal de alerta. Se a pessoa tiver com crise de tosse e a tosse não estiver melhorando, então em 10 minutos ela tem 2, 3 crises de tosse. Então essa pessoa também tem que ficar mais esperta. E o terceiro é a falta de ar, não uma sensação, parece que não está enchendo meu peito. Não, é falta de ar mesmo. A pessoa está com a respiração aumentada, né? A frequência respiratória aumentada. Esses são os 3 sinais principais. Então, se você estiver experimentando um desses 3 sinais, aí você deve procurar o médico para fazer uma avaliação. Mas, sobretudo, também controlar sua emoção, né? Isso, então lembrar que, infelizmente, né? Esse estado de ansiedade que nós estamos, eu vou pegar o vírus, não vou pegar. E o medo, o pavor. E pior, né, Daniela? Eu vou perder meu emprego, não vou, eu vou ter minha renda, não vou, minha empresa, como é que vai ficar? Isso, eu não posso ver minha família, eu não posso viajar. Eu não posso ver meu pai, minha mãe, que às vezes são idosos. Isso tudo leva a sinais e sintomas de ansiedade que podem fazer com que o sistema imunológico fique deprimido e você predispõe a pegar mais infecções, inclusive o próprio coronavírus. Então, é controlar um pouquinho e entender que nós vamos vencer isso, né? Final de tudo, João Lucas, fala pra nós, doutor João Lucas, nós vamos vencer, não vamos? Isso, então lembrar que é uma síndrome gripal que vai acometer de maneira mais importante algumas pessoas, mas a maioria de nós vamos estar tranquilo aí no final do ano, podemos fazer mais celebrações, mais comemorações com os amigos e com a família. E é isso aí, gente. Um grande abraço. Vamos deixar o trabalho dele. E muito obrigada, Dr. João Lucas, por mais essa entrevista. E a gente vai continuar aí no canal fazendo qualquer dúvida que você tiver, vai deixando aí que a gente vai explicando para vocês, né, Dr. João Lucas? Isso. Um abraço a todos e vamos ficar tranquilo que nós vamos vencer essa todos juntos. Vamos sim, com toda certeza. Já vencemos ela. Aí, João Lucas, eu vou pular no Face pra não, viu? Então, tá. Você pô. O que é isso, esse barulhão? 1% das pessoas, ou seja, a minoria, entre o 4º e o 7º dia vai começar a piorar. A pessoa vai começar a ter febre alta, uma febre mais que 38 graus, que não melhora quando você toma uma Novalgina, um Tilenol, ou um banho morno. A febre vai ficar recorrente, né? Vai e volta toda hora, tá 2 dias com febre. Isso é um sinal de alerta. Se a pessoa tiver com crise de tosse e a tosse não estiver melhorando, então em 10 minutos ela tem 2, 3 crises de tosse.
Então essa pessoa também tem que ficar mais esperta. E o terceiro é a falta de ar, não uma sensação, parece que não está enchendo meu peito. Não, é falta de ar mesmo, a pessoa está com a respiração aumentada, né, a frequência respiratória aumentada. Esses são os 3 sinais principais. Então se você estiver experimentando um desses 3 sinais, aí você deve procurar o médico para fazer uma avaliação. Mas, sobretudo, também controlar a sua emoção, né? Isso, então lembrar que infelizmente, né, esse estado de ansiedade que nós estamos, eu vou pegar o vírus, não vou pegar? E o medo, o pavor. E pior, né, Daniela, eu vou perder meu emprego, não vou ter minha renda, não vou, minha empresa, como é que vai ficar? Isso, eu não posso ver minha família, eu não posso viajar. Eu não posso ver meu pai, minha mãe, que às vezes são idosos. Isso tudo leva a sinais e sintomas de ansiedade que podem fazer com que o sistema imunológico fique deprimido e você predispõe a pegar mais infecções, inclusive o próprio coronavírus.